API gigantesca. Eu fazia parte do financeiro daí. Então, quando alguém comprava lá, por exemplo, no Booking, né? Então, daí eles vinham aqui, faziam integração, aí ele avisava o hotel, olha, tal quarto foi comprado para tal data, foi pago dessa forma. Mas é uma grande API. Isso aqui é uma interface para um uso de uma grande API, de múltiplas APIs, na verdade. Mas esse sistema eu nunca lidei. Eu nunca lidei com o ERP. Esse aqui que eu fiz, que você viu que o primeiro arquivo ele é adicionado no boot, então. A primeira criação. Depois, para mim colocar esses de pesquisa e tudo, não tem problema, né? Como que é? De busca, por exemplo. O arquivo que vai criar no estoque aqui, a pessoa que digita que vai para o valor, entendeu? Pela função. E daí já cria esse arquivo. Sim. Desse arquivo eu consigo pesquisar, usando o VEL e as coisas que você mostrou ali, eu consigo fazer o de busca, no caso. Sim. Consegue. De boa, né? Consegue. Mas assim, ó, não use arquivos. Não usar? É que assim, ó, arquivos você usa em situações extremamente específicas. Tá? Se você precisa usar sistemas, que nem ele citou ali, que são sistemas IRP, que é o que você está tentando fazer, use banco de dados relacional. Relacional. Não é nem NoSQL. Relacional. Um SQL, por exemplo, que é gratuito. Ainda, pelo menos. Tem aquele, eu acho que é o da própria biblioteca aqui, qual que é? O SQLite? O SQLite. Então, o SQLite eu aconselho se você tiver que trabalhar com mobile. Então, aquele exercíciozinho da forca lá, por exemplo. Tem que ser integrado, né? Na aula, depois a gente assiste o restante dela. Eu queria saber se, por conta disso, eu irei receber falta, porque eu vou querer refazer o módulo já que não tem falta, caso de falta... Não, cara, eu não vou te dar falta. Mas antes de vocês saírem, deixa eu só fazer chamada, então. Eu sei que você tá indo. Eu sei que eu vi que você tá indo embora. Pode ficar à vontade. Mas não, cara, não. Se você sair no meio do caminho, eu não lhe dou falta, não. Ainda mais que tá gravado aqui, né? Porque vai que você sai e mata alguém, né? Então daí eu tenho que comprovar que não, ficou só na metade. André Bueno. Presente. Azaf. Eu tô no online. Uhum. Cláudio. Não tem Cláudio. Eduardo Canuf. Presente. Everton Pelentir. Online. Okay. Gabriel Ferraz. Presente. Gabriel Santana. Jason. Gustavo Pisato. Presente. Igor Cavalho. Presente. Jussara de Almeida. Presente. Lara Simões. Lorenzo Barroso. Aqui. Matheus Ferreira. Rafael. Renata. Solon. Isso não veio. André Rodrigues. Aqui. Feito. Chamada feita. Podem ficar à vontade, Rodrigues. Até a próxima aula. Cacete, cara. Alguém me achou, velho. Alguém tá devendo e me colocou meu número. Cacete, meu. Até. Não, eu tô falando sério, cara. Pô, eu recebo ligação de cobrança da minha ex-mulher até hoje. Já me separei faz uns 10 anos já. Eu tô falando sério. Até hoje eu recebo. Vai entender, né? Então,
Para o banco, pelo menos é. Procuram ela até hoje. O banco, a Claro, deveu, eles me procuram. Você vai ver a data, das cobranças de compra. Não faz 10 anos, tá pondo teu número. Então, cara, eu não sei por que aparece meu número. Mas continua. Eu tô colocando teu número. Porra, cara. Todo mês vem a Claro me perguntar por que eu não paguei a conta dela. Até hoje eu não sei por que eu não paguei. Deve que eu não moro mais com ela. Maldade, né? Vou pagar. Entendi, né, cara? Pessoal, vocês têm mais algum exercício, mais alguma dúvida? Eu terminei o assunto, tá? Eu não tenho mais... Assim, o que eu tinha para passar para vocês de Python era isso, tá? Então, a gente cobriu os assuntos aqui que a gente tinha de objetivo. Tá? A gente tem mais pouco menos de 1 hora de aula ainda. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, algum exercício que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Tá? Mas assunto novo eu não tenho mais para passar para vocês. Tá? No sábado que vem, para quem vai fazer o SQL, então, como eu já tinha falado lá no começo para vocês, no sábado que vem nós teremos aula normal. O Igor tinha perguntado até onde ia, até que dia ia. Vai até o dia 28/1. Tá? Então, nós teremos um salto aí por causa que Natal e Ano Novo cairão no final de semana, certo? E aí a Elaborata faz uma pausa. Então, se não me engano, serão 3 semanas de pausa aí no meio do caminho. Mais ou menos isso. Tá? Eu ainda não sei os dias exatos da pausa, mas o curso termina 28/1. E aí, provavelmente, na primeira semana de fevereiro, começaria o Python 2. Tá? Mas começa... Então, vamos lá. Começa dia 10/12, termina 28/1. Tá? Mas porque nós teremos aí, provavelmente, 3 semanas de pausa no meio do caminho. Beleza? Então, aí, repetindo, o instrutor serei eu, né? Então, se por alguma razão qualquer sua, né, você não quiser fazer comigo, você pode sempre remarcar esperando o próximo instrutor. Tá? Esse curso existe no sábado, também existe durante a semana à noite. Né? Então, fica a critério de vocês. Mas, tendo alunos o suficiente, que é uma prerrogativa da escola, sábado que vem estaremos aqui fazendo SQL. Tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação ao assunto de Python, ao longo dessa semana, vocês ainda podem me mandar por Teams, tá? Não tem problema nenhum. E eu vou respondendo, né? Então não é porque o curso acabou que eu paro de responder a vocês. A única diferença é eu dou prioridade para quem é aluno do curso no momento. Tá? Então, geralmente eu tenho ali de meia a 1 hora de tempo para responder vocês no fim do dia, com exceção dessa semana que foi um inferno. Mas eu geralmente chego cedo no Teams, né? Então, ao longo da semana eu respondo vocês ali pouco antes da aula da noite. Mas, repito, eu dou prioridade para quem está fazendo o curso naquele período, né? Por razões óbvias, né? Porque eles estão fazendo o curso naquele período. Mas, eventualmente, eu lhes respondo. Então, fora do tempo de curso, geralmente eu posso não te responder no mesmo dia, mas em até umas 48 horas eu te respondo normalmente. Tá? Inclusive, dá tempo de vocês tentarem resolver o problema por conta própria. Mas eu respondo. Então, fiquem à vontade para mandar por lá. Agora eu não estou tendo curso à noite, então vocês acabam ainda sendo a prioridade, porque vocês são os alunos da turma que acabou. Então, vocês podem ficar à vontade lá para mandar... Tá? Vocês podem ficar à vontade para mandar dúvidas e tal, exercícios que vocês tentaram fazer, e eu vou lhes respondendo. Tá? Eu fiz o que você falou lá, só que eu coloquei dentro de uma função e chamei lá algumas coisas. Do quê? Das variáveis. Você comentou em colocar um arquivo separado e tal. Então, eu tinha citado de você colocar num arquivo separado. Colocar dentro de uma função significa que você tem que fazer isso como retorno. Então, você provavelmente vai ler o arquivo, vai transformar isso num dicionário e retornar o dicionário com toda a informação do arquivo de configuração. Tá? Diga lá. Você já tem os slides do Python 2? Eu tenho. Você pode mandar eles pelo Teams? Posso.
No momento, quando for, o que acontece é o seguinte, ó, tá vendo que para cada turma eles criam um grupinho desse aqui? Quando o grupinho desse aqui é criado, eu consigo enfiar por lá. Eu não sei se eu consigo mandar pessoalmente por aqui. Eu tenho a impressão de que não. Ó. Normalmente eu teria uma opção arquivo aqui, tá vendo? E aí eu tenho a impressão de que o Teams da Elaborato não me deixa fazer isso. Tá? Mas eu tenho em PDF, cara. E eu tenho o teu e-mail. Qualquer coisa eu mando por lá. Beleza. E tem algum site tipo Python Brasil que a gente vai usar para fazer exercício? Não, os exercícios saem na minha cabeça nesse caso. Todos? Tá. Todos eles, sem exceção. Tá? Porque, como é que fala? Como eles são exercícios bem direcionados, digamos assim, então, creio. Para isso daqui, especificamente, tem exercício pra cacete na internet. É a roda. Mas tem certos assuntos que a gente vê lá que não tem muito exercício. Tem bastante explicação na internet, mas tem pouquíssimo exercício na internet. Então, por exemplo, decoradores. Decoradores é um assunto que, se você for procurar na internet, você corre o risco, porque existe um padrão de projeto chamado decorador. Mas no Python significa outra coisa. Então, buscar pela internet exercícios corre o risco de você estar fazendo exercício da coisa errada. Tá? Então, o que eu sugiro, geralmente? Veja o que de fato é o assunto, do que se trata. Né? Na verdade, se você procurar aqui Python decoradores, aí você chega geralmente no cara certo. Mas dependendo do site, Pythonico. Né? Mas decorador significa uma coisa. Deixa eu ver se ele mostra aqui um exemplo. Tá, isso é um decorador do Python, realmente. Mas por que diabo que ele... Aqui. Então, isso é um decorador para o Python. Se você olhar para Java, ele vai te mostrar exatamente a mesma estrutura, mas significa outra coisa completamente diferente. Da mesma forma como no Python Brasil, tem muito exercício que ele traz para você fazer em Python, mas ele foi pensado para fazer em outra linguagem, e aí fica esquisito de fazer no Python. À medida que você vai colocando assuntos mais avançados, esse problema piora muito. Tá? Então, assim, por isso que eu acabo criando os exercícios, porque eu tenho certeza do que esperar dele, sabe? Mas, tem um truque lá que eu vou mostrar para vocês no Python 2. Deixa eu ver se ficou no disco aqui. Mas, trouxe errado. Quando chega lá, eu entrego para vocês um notebook do Python. E lá eu vou explicar para vocês o que é. Mas aqui, ó, eu tenho algumas coisas aqui que são do Python 1. Notebook tipo Jupyter. Isso. É o notebook do Jupyter, inclusive. Aqui, ó. Eu acabo entregando isso aqui para vocês lá no Python 2. E aí lá embaixo, eu tenho um exercício e ele já é resolvido logo embaixo. Ah, legal. Tá? E aí aqui você pode só dar um play nele e ele executa o exercício. Tá? Porque senão, cara, fica... Vira uma zona. Né? Então, aí lá... Aqui eu tenho alguns do Python 1, mas eu acabo não passando, sabe? Mas lá daí eu acabo passando... Então, isso daqui é um dos assuntos que a gente vê lá no Python 2. Né? E aí, se você vai executando célula a célula, ele vai te dando o resultado daquela execução. Então, daí tem uma explicação base, qual que é a tabela que eu estou usando, como que você instala, né? A explicação por trás, e aí vem tudo no notebook. E aí você consegue vir aqui vai dar pauta. Não vai dar pauta, na verdade vai funcionar. Deixa eu ver. Vai. Aí ele vai, executa. Quebrou. Tá, eu não vou instalar isso aqui agora. Mas ele vai, porque aqui não tem Python 3.8, tá? O kernel eu teria que instalar. Mas lá na primeira aula do Python 2 eu explico para vocês como é que instala isso aqui e tal, como o notebook funciona para você poder executar. E aí, quando você chega em casa para estudar, você simplesmente abre o notebook, tem toda a explicação, exemplo de código, você dá play, você vê o executor funcionando. Aí, explicação, exemplo de código, você dá play, você vê o funcionando. Porque tem muito exercício que, como sai da minha cabeça, vocês não vão achar no YouTube. Né? Então, eu tinha que dar um jeito de vocês conseguirem reproduzir, né? Daí vai ser via notebook. Mas, se eu esquecer, porque eu vou, me dá um grito lá no Teams lá e eu te mando os PDF.
Os notebooks eu vou te mandar só lá no curso, né? Mas o PDF, a maioria dos PDFs eu já tenho no meu GitHub, então não teria um problema de Manda nessa aí, cara. Pessoal, mais alguma coisa? Exercícios de classes, coisa do Python 2 também? Coisa do Python 2. Quando eu mostrei ali orientação a objeto, classe é orientação a objeto, é o primeiro assunto do Python 2. Tá? E aí, quando a gente lida com classes, eu ainda acabo citando o Python Brasil para essa parte. Tá? Mas, esses exercícios que estão aqui, eles duram tipo a primeira aula. Essa lista de exercícios aqui cobrem a primeira e a segunda aula do Python 2. E só. Dali para frente já não servem mais. Tá? Vale a pena ainda fazer isso? Sim? Veja, aquilo que eu estava falando agora há pouco do leia para poder vir com mais perguntas, ser mais crítico e tal, isso também vale para o Python 2. Porque assim, ó, o Python 2, apesar de ele ser mais prático, porque você vê coisas que você realmente vai fazer no dia a dia, não que esse daqui não fosse verdade também, mas como o assunto é mais base, a gente fica mais em sugestão, né? Olha, pode acontecer isso, pode acontecer lá, a gente vê efetivamente como acontecerá, né? Então a gente tem uma sensação de que vai ser mais simples, porque você vai ter, é mais palpável, né? Mas não é. Assim, orientação a objeto, independente da linguagem, é sempre mais complexo. Bem mais complexo. E se você já tiver uma noção básica, quando você chega, fica mais fácil de acompanhar. Não é nem de fazer pergunta, é de acompanhar mesmo. O Python 2 é um curso que aqui na Elaborata é recente. E assim, e aí eu que estava construindo ele. Tem a ajuda de alguns instrutores ali dando sugestão, mas eu que estava construindo. E uma coisa que eu tenho percebido é que quando chega da metade para frente, quem não faz exercício não acompanha mais. Literalmente não acompanha mais. Então, isso fica a dica. Então, se você não faz exercício, no Python 2 você não vai acompanhar. Eu estou afirmando isso, você não vai. Tá? Por quê? Porque ele chega... Lembra que eu falei para vocês que o assunto é cumulativo, né? Imagine da metade para frente do Python 2. Que eu vou te passar um projeto que entra literalmente tudo que você viu no Python 1, no SQL e no Python 2 até aquele momento. Você não faz. Não faz mesmo. Tá? Então, aquele exercício de arquivos que eu tinha passado para vocês é brincadeira de criança no Python 2. Eu começo o Python 2 com aquele exercício. Modificando ele. Imagine. Então, assim, o Python 2 eu estou assustando vocês porque é mais difícil mesmo, tá? Então, não estou querendo assustar vocês, mas é a realidade. O Python 2 é um curso mais difícil. E é por isso que eu encho o saco de vocês para que vocês façam exercício. Porque lá, se você não fizer, você não vai entender. Então, precisa estudar de antemão? Não precisa, tá? Veja, quando eu chego no Python 2, eu começo no Python 2 partindo do pressuposto que vocês nunca viram aquele assunto, é óbvio, certo? Só que da metade para frente, agora a gente está reutilizando coisas que eu já passei para vocês. Aí eu começo a partir do pressuposto que vocês já sabem. E aí o nível do que eu estou explicando sobe muito. Muito mesmo. Então começa tranquilo. Cara, o primeiro slide do Python 2 é lindo. Eu uso umas figurinhas, entendeu? Tem um carrinho de brinquedo, é coisa linda, né? Então, é coisa linda mesmo. Você olha assim, você fala, nossa, que legal, cara, vai ser super bom esse curso. Né? 15 horas de aula depois, você tá arrancando os cabelos. Por quê? Por que eu comprei esse negócio? Né? Por quê? Porque o nível sobe muito. Né? Então eu começo tranquilo, porque tem que começar tranquilo. Mas assim, eu já chego lá partindo do pressuposto que até este momento aqui de aula você sabe tudo. Algumas coisas eu até revejo. Né? Tipo, vou utilizar um comprehension. Eu dou uma relembrada para vocês. Comprehension é isso. Né? Porque vocês vão fazer o Python 2, sei lá, em fevereiro. Então vai um tempo até lá, certo? Então tem algumas coisas que eu dou uma relembrada.
Um comprehension, beleza, vamos dar uma relembradinha, né? Vou utilizar lá funções que a gente usa na segunda aula já. Eu dou uma relembradinha, ó, a função é assim, né? Lembro disso aqui e tal. Mais uma relembradinha de 5 minutinhos. E saio desse no cacete. Então, assim, ó, se você ainda não teve tempo de fazer exercícios do Python 1, não chegue no Python 2 sem ter feito. Tá? Se você sentiu dificuldade no Python 1, eu sugiro que refaça o Python 1 antes de cair no 2. Porque o 2 parte do pressuposto que vocês sabem isso aqui. Oi? Aí é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Claro. Quanto tempo vai ficar disponível as aulas para a gente assistir lá? E eu não sei dizer, cara, mas mais de um mês é certeza. Sim, sim. Então, assim, ó, pessoal, esse assunto que eu mostrei para vocês aqui do Python não é tentando assustar para vocês. Não é tentando assustar vocês, apesar de ser um pouco. Mas não é esse o objetivo. É que, assim, ó, repetindo o que eu falei lá na primeira aula, assunto em programação é incremental. Não é porque você está vendo um assunto novo que o antigo deixou de existir. Na verdade, ele faz parte de você entender o assunto novo. Então, quando você chega lá no Python 2, por exemplo, ou até mesmo algumas coisas que vocês vão ver no próprio SQL, parte do pressuposto que você entendeu esse básico. Então, tem coisa lá no SQL, por exemplo, condicional. No SQL, vocês vão ver, tem coisas lá que você pode usar condições. Entendeu? Quando eu chegar lá, eu não vou te explicar o que é uma condicional. Eu vou usá-la. Eu só vou te mostrar como que você faz no SQL. Percebem a questão? Por quê? Porque você já sabe condicional. Entendeu? Posso usar laço de repetição em SQL? Em procedure lá que a gente vai ver? Sim, eu posso. Eu vou te explicar o que é um laço de repetição lá? Não. Eu vou te mostrar como que eu faço no SQL. Percebe? E daqui para frente, qualquer outro curso de programação que você for fazer, que não seja mais no nível básico, esse é o pressuposto que o professor vai partir. Você sabe esse básico. Entendeu? Por isso, assim, ó, faça exercício. Mesmo agora que acabou o curso, assim, ó, programação, você não pode parar. Se você esquece, tá? Você perde a prática. Tá? Então, continue fazendo exercício, continue estudando, tá? Se você ainda não pegou esse assunto bem, não tente pular para o próximo. Pega este assunto bem. Tá? Se você teve dificuldade no Python 1, sugestão minha, tá? Sugestão de quem montou o curso de Python 2. Não pule para o Python 2 sem refazer este curso. Tá? Pegue este curso bem. Entenda como programar o básico. Pessoal, o básico é o que faz a diferença. Tá? Inclusive no mercado de trabalho. O básico é o que faz a diferença. Quem sabe o básico bem, trabalha bem. Faz bons códigos. O básico muda tudo. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês com o objetivo de que vocês aproveitem melhor o curso. Não é para assustar, tá? É para que vocês não cheguem lá no Python 2 e, putz, depois de 15 horas a aula, você, puta, não estou entendendo mais nada. Tá? Esse é o objetivo. É que vocês consigam aproveitar. Então, vocês conseguem sair daqui para o SQL? Com certeza. Porque quando eu chego no SQL, eu parto do pressuposto que você não sabe nada de SQL, óbvio, né? Porque você acabou de chegar, né? Mas você sabe programação básica. Que é o que vocês todos sabem. Programação básica, certo? Então, esse é o meu pressuposto. No Python 2, não. Python 2 você sabe muito bem o básico. Você está entrando no nível intermediário, então eu tenho que subir o nível também, certo? Aqui eu parto do pressuposto que vocês têm começos diferentes. Tem gente que não tem noção muito básica de solução de problemas, tem gente que nunca viu programação na vida. Então, quando eu chego no Python 2, eu parto do pressuposto que está todo mundo no mesmo nível. Porque todo mundo terminou esse curso, certo? Então, essa é a ideia. Então, sejam autocríticos. Puxa, tive dificuldade, não fiz exercícios, tá? Eu sei que tem gente que não faz, tá? Então, não consegui assistir todas as aulas, não entendi coisas que ele falou. Tenho agora um tempo até o Python 2, vou estudar, vou fazer exercício, mas ainda assim não entendo nada do que está acontecendo, faça o Python 1 de novo. Principalmente se você não tem falta, você tem esse direito, sabe? E é por isso que eu martelo isso, você tem o direito de refazer. Use. Tá? Use, aprenda bem. Aprenda bem, faz toda a diferença. Tá?
Este Python 1 faz toda a diferença. Python 1 e SQL básico, aprender muito bem faz toda a diferença. O que vem se você aprendeu esses dois bem, o que vem depois, você teria condições de sentar e ler e aprender sozinho. Com o professor fica mais fácil, né? Óbvio. Né? Mas você teria essa condição de pegar um livro técnico, sentar, ler, fazer o exemplo. Né? Mas é isso. Pessoal, não estou querendo assustar ninguém, não, tá? Assim, é só para que vocês sejam autocríticos. Né? Você tem que aprender esse básico bem. Tá? E é por isso que eu faço exercício pra cacete, eu fico disponível no Teams para que vocês mandem dúvida. Eu mando exercício extra. Cara, eu passei fácil uns 100 exercícios extras para vocês. Tá? Por quê? Porque é a repetição que faz você aprender. Não tem outro jeito. Beleza? Pessoal, se você não tem mais nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. Se você ainda tiver, fique por aí que a gente conversa. Tá? Eu tenho que ir, mas... Não, já chega aí, não se preocupe. Tá? Pessoal, foi um prazer ter vocês como alunos. Espero quem for participar aí da SQL no sábado que vem. No sábado que vem, estaremos aí. Se não, até a próxima. Vamos resolver o seu problema. No mesmo, estou tendo o mesmo programa nos dois PowerShell, no Baixar e no Desktop. É isso aqui. Esse seria o mesmo. É uma função do PowerShell. Tá. O senhor falou para mim resolver de linha. Não sei. Mas tem Python, né? Tem Python 3.10. Falou você muito bem. Valeu. Eu acho que quando vocês estão no Python, Tá, João? Teca. Eu sei. Teca. Primeiro. Clica no curso aí. Ok? Acho que... Eu tenho uma máquina na minha casa que consigo rodar o Pilot. Tem outra máquina. Né? Não sei o que eu fiz para desinstalar. Python. Fica no verdade. Tem que ser, cara. Não vai ser um falar. Mas o princípio é esse. Não posso. O teu problema está que você não tem Python lá. É um dos dois. Aqui na máquina aqui, nossa, também dá o mesmo meio. Não, nessa máquina aqui nada, mas se eu abrir o Desktop aqui,
E se eu fizer o mesmo processo aqui, a integração vai me dar o mesmo dinheiro. Ah, não, na hora de instalar. Então, mas é por causa que essa biblioteca daqui, né, são meio diferentes. São meio diferentes. Você vai aplicar. Quer ver? Eu fecho isso daí. Aí, fechei isso aí. Aí, fica lá. Lá no terminal. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, se eu chegar Python -dash, tá vendo? Ó, tem uma versão do Python que eu estou usando no momento, tá vendo? Ou então, se eu quiser Python 3, dash, lá, da versão do Python, tá vendo? Mas se eu for lá no LDS, lá no Mas comando, tá, só ligando, o senhor fez isso. Deu duas versões no mesmo. ah, não, aqui é Linux, né? Aqui o Python, o Linux tem duas versões. Ah, tá. Isso. Mas é uma máquina, tá vendo? Se eu faço Python -dash, olha lá, ele não existe Python instalado, tá vendo? Então, na tua máquina, o problema é que você não tem Python instalado. E não consegui instalar dentro da. Então, pois é, porque houve um erro. Honestamente, eu não sei por quê. Tá? Porque a Microsoft Store é a forma mais simples de instalar o Python. De longe, mais simples. Tá? Mas aqui, ó, tá vendo que aqui ele tem versão? Então, se eu der esse comando aqui, ó, e ele me mostra alguma coisa, significa que tem Python instalado. Sim. Beleza? Agora, olha aqui. Se eu faço esse import aqui que você tem, ele não vai instalar. Opa, vai cá. Então, eu posso vir aqui pip install py auto, beleza? Então, quando eu vou instalar ele, ó, tá vendo que ele começa a instalar um monte de coisa. Tá vendo que está essa mensagem vermelha aqui? Ó? Sim. Essa mensagem vermelha significa que alguma biblioteca que ele precisava instalar, não instala. Por qual motivo? Não sei. Aí eu tenho que caçar aqui. Isso, como é que eu faço essa busca? O que eu tenho que interpretar aqui para. Aqui, ó. Quando ele está instalando, ó, ele lança. Aqui o collecting significa que ele está baixando uma biblioteca específica. Certo? Então, aqui ele usa uma biblioteca chamada Pillow. Tá vendo aqui? Só que aí o problema é que aqui, ó, a versão de Python que está sendo utilizada aqui é muito antiga. E aí ele instala. Então, esse é o primeiro problema. Então, vamos lá. Ao invés de usar o Python 3, eu vou fazer Python 3.8, vai funcionar menos e 3 instalas. Isso aqui não existe mais. Eu escrevi errado. Beleza. Então, você viu o que eu fiz aqui? Eu peguei uma biblioteca que deu erro, que é você faz tudo, e instalei manualmente. Ó, tá vendo o que está passando agora? Sim. Ó, vamos ver se vai dar algum problema. Ó, tá dando problema, tá vendo? Tá vendo quantos problemas que está passando ali, ó? Então, aí o que eu faço? Eu venho aqui na lista de coisas que ele fez. E eu vejo qual foi a última biblioteca que ele tentou executar. Que ele tentou instalar. Então, ó, ele tentou, aí ele veio aqui, ó. Instalou esse, e esse aqui é o pau. Mas eu já identifico. Porque quando ele faz um collect e não fala mais nada, significa que funcionou. Mas tá vendo que eu tenho um collect logo embaixo do pau? Isso. Então, esse aqui foi o cara que deu pau. Aí eu venho aqui. Manualmente instala o Python aqui. Isso aí. Mas tem que ter essa
Esse código. Ah, não, é aqui na máquina, né? É que você, na tua máquina lá, você pode só fazer pip install E a Isso. biblioteca. Isso. Então, ou o Hyperkin provavelmente não tem problema. Nem manualmente não deu certo. Nem manualmente. Aí o problema é outro. Aí eu tenho que ver o porquê que essa biblioteca está com ele. O problema não se dá com isso. Então, cara, o problema é bem mais complexo. Mas eu estou achando que essa biblioteca está quebrada. Porque antes ela já estava dando problema. Ó, ele está usando o setup tools para poder fazer a instalação de alguma coisa, mas o comando do setup tools está mal criado. Está mal escrito. Tá? Então ele está tentando usar o negócio do setup tools que não existe. A biblioteca está quebrada. Aqui a gente está tentando instalar uma biblioteca que tem uma dependência que está quebrada. Sim. E aí, cara, aí não corrigiu. Mas lá na tua máquina, na tua pessoal, tem alguma coisa bem estranha. Estranha mesmo. Porque a forma mais simples de instalar Python no Windows é via Store, Microsoft Store. O que eu sugiro que você faça, primeiro assim, ó, tenta reiniciar a máquina. Esse é o passo padrão, sabe? Tá. Tenta reiniciar. Você já tentou instalar Python nela alguma vez? Provavelmente. Esse pode ser um problema, tá? Então, o que você faz? Antes de tentar instalar o Python 10, vai lá na desinstalação de softwares lá do Windows, sabe? Sim. E tenta desinstalar Python. Procura se já tem Python instalado. E se tiver, manda desinstalar. Ele instala e refaz o processo. E aí, mas aí refaz pela Microsoft Store, ao invés de fazer download do Python, entendeu? Tá. Porque assim, ó, o download do Python na Microsoft, cara, é muito ruim. O da Microsoft Store geralmente instala muito bem. Mas fazendo manual, cara, é chato pra cacete. Mas via de regra, eu só uso então a Microsoft Store Para Python, sim. para Python. Pra Python. Então, depois que você instalou o Python, aí você usa pip. Né? Mas até chegar no Python instalado, vai pela Microsoft Store, que é sucesso. Beleza? Valeu. Qualquer coisa, cara, manda mensagem no Teams lá e vai tirando print. Ou diretamente para o professor também. Pode. E aí eu vou te dando uma mão. Beleza? Valeu. Renato, alguma dúvida? Alguma coisa que você queira perguntar? Fique à vontade. Senão eu vou indo. Beleza. Bom, eu vou indo. Então, bom sábado e até o próximo curso.